Prezados pastores, líderes religiosos, cristãos, hoje eu gostaria de abordar um tema de extrema importância que é a interpretação e tradução de termos bíblicos relacionados à homossexualidade. É fundamental que busquemos a verdade e evitemos perpetuar discursos de ódio baseados em traduções equivocadas. O primeiro termo que nós vamos tratar, ele é o termo Arsenokité. Arsenokité. Muito bem. Começando pelo termo Arsenokité. Uma palavra composta que aparece pela primeira vez nos escritos de Paulo. Embora alguns tradutores tenham assumido que se referia a todos os homossexuais, estudos indicam que provavelmente se referia a homens que exploravam sexualmente outros homens, e não a relações consensuais amorosas, que é o que existe hoje. Para aprofundar o entendimento sobre esse tema, eu recomendo a todas essas autoridades espirituais aí que leiam o livro Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, de John Boswell, e Arsenokitis e Malakis, Meanings and Consequences, de Dale B. Martin. O segundo termo que nós vamos tratar aqui, ele se chama Malaki. Outro termo mal interpretado é Malaki, que significa suaves, macios, delicados. Alguns tradutores erroneamente o associaram a homens homossexuais passivos, mas na verdade era usado de forma mais ampla para se referir a homens que eram considerados lá no século I efeminados, ou que não se encaixavam nos padrões de masculinidade daquela época. Para mais informações, sugiro a leitura das perspectivas da Bíblia sobre homossexualidade. O texto está em inglês, eu traduzi, de Walter Rink, e novamente Arsenokité e Malaki, Meanings and Consequences, de Dale B. Martin. O terceiro termo é este aqui, que se chama Fussis. Quanto ao termo Fussis, que significa natureza, ordem natural, alguns o usaram para defender uma suposta ordem natural heterossexual. No entanto, devemos entender que o conceito de natureza na Bíblia se refere à ordem criada por Deus, e a diversidade sexual e de gênero faz parte dessa criação divina, inclusive no reino animal, em todos os reinos, né? Mas, para uma análise mais detalhada, eu sugiro a leitura de Bible, Gender, Sexuality, Reframing in Churches, Debate on Same-Sex Relationships, de James Bronson, e Sex and Single Savior, Gender and Sexuality in Biblical Interpretation, de Dale B. Martin. E finalmente vamos para o quinto termo, que é este aqui, Ακάθαρσια. Acatársia. Por fim, o termo acatársia, que significa impureza, sujeira, também foi erroneamente associado à homossexualidade. Estudos mostram que era um termo amplo para descrever várias formas de impureza moral ou ritual, não se referindo exclusivamente à homossexualidade. Para mais informações, recomendo também
essa leitura. Então, para aprofundar, vou fazer uma referência aqui a um livro de Kurt e Barbara Aland. Para quem não sabe, Kurt Aland é um desses daqui editores, tão somente do Novo Testamento grego. Olha o nome dele aqui, ó. Esse aqui, ó, Kurt Aland, um dos editores. E o que eu tenho aqui em mãos? É o texto grego, que por acaso, se o senhor, a senhora, os senhores que são líderes espirituais não leram, recomendo inclusive a leitura do prefácio, que trata sobre a classificação dos termos colocados neste Novo Testamento grego. Terceira edição, tá? Para quem não sabe, tem 3 edições. Para aprofundar, né, e entender esse contexto, eu recomendo um outro livro, que é esse aqui. The Test of New Testament. Então vamos lá. O texto do Novo Testamento, facilitar, né? Uma introdução às edições críticas e à teoria e prática do texto crítico, da crítica textual moderna, tá? Escrito por quem? O mesmo que escreveu, que foi editor dessa Bíblia em grego, Kurt Aland e Barbara Aland, que são renomados estudiosos bíblicos, caso vocês ainda não tenham essa informação. Então essa obra nos fornece uma base sólida para compreender as complexidades envolvidas numa tradução e interpretação dos textos bíblicos, e não simplesmente pegar uma tradução em português e sair repetindo igual uma pessoa que repete as coisas, sem ler, sem entender, sem compreender. Então, assim, humildemente, eu quero fazer um pedido que possamos, como cidadãos brasileiros, e dentro daquilo que prevê a nossa Constituição Federal, dentro do direito de expressão minha, seu, meu, seu, e da liberdade religiosa, com respeito aos direitos humanos fundamentais de todos, inclusive de toda a comunidade LGBTQIA+, em obediência aos verdadeiros ensinos de Deus e de Jesus, em seus originais, que são este, que é o grego e o hebraico. Ter a necessária humildade de reconhecer eventuais erros de interpretação e de ensino personalizado sobre um tema tão importante, sagrado, e que serve de guia para a comunidade cristã brasileira, de forma a não deixar que discursos fundamentalistas e conservadores vão e prevaleçam além do que Deus e Jesus disseram. Por favor. Por isso convido a todos a transmitir a mensagem de amor, compaixão, inclusão, que permeia os ensinamentos bíblicos originais, acolhendo todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual. Como nos lembra a passagem bíblica em Atos, capítulo 5, versículo 29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos nos unir em oração e estudo, buscando a sabedoria e a orientação do Espírito Santo, que fala com mansidão, não grita, não diminui ninguém, respeita aquilo que Ele criou, aquilo que o Eterno fez, que é a diversidade, que é a humanidade. É isso que eu queria convidar aos senhores, senhoras, pastores, líderes, até políticos, a lembrar de que Deus a tudo vê, a tudo ouve, tudo sabe e não permite que a mentira prospere. Obrigada pela atenção. Espero que seja útil essa informação. Estudem, pesquisem, antes de repetirem discursos de ódio.